Estamos iniciando mais um DomusCast com o propósito de levar conteúdo para você síndico, para você da construção civil, arquitetos, engenheiros, corretores, profissionais liberais de forma geral. E hoje estamos aqui novamente com dois convidados. Temos a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Marcelo? Tudo certo. Também estamos com o Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Olá, tudo bem, Marcelo? Na sequência, nós vamos se aprofundar aí no assunto, num tema bem legal, já vou trazer para vocês. E que vem a nossa vinheta. Iniciando o DomusCast, estamos com o Giovanni. Giovanni é da empresa Tintas Masa, ele vai falar um pouquinho mais dele, da empresa, dele mesmo. O currículo dele é técnico em química, trabalha 25 anos com tintas, então um conhecimento aí que vai poder dividir conosco e com os ouvintes. Iniciou a vida em oficinas de lataria e pintura, com o pai dele que era pintor, e depois migrou para a parte industrial e posteriormente essa parte de imobiliária, condomínios e construção civil de forma geral. É isso, Giovanni? Quiseres complementar, fique à vontade. É isso aí, Marcelo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Prazer também, Renato, te conhecer. Tá aqui falando um pouquinho da Tintas Masa, falando um pouquinho do Giovanni, falando desses mitos, lendas, né? Porque a tinta virou um assunto que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade. Quando a gente vende tinta, a gente não vende só tinta ou acabamento, a gente vende sonhos, né? Então, o sonho de adquirir um imóvel, o sonho de que ele esteja sempre numa condição muito boa, a gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente fala, né? Tem o que a gente transmite para as pessoas, né? Como você mencionou, tenho 25 anos com tinta, né? Eu sempre brinco, né? Que meus amigos queriam e sonhavam em ser jogador de futebol. Eu sonhava em vender tinta, né? Por conta do meu pai, dessa influência do meu irmão, que já trabalhava em loja de tinta também. A gente brincava de carrinho, assim, de entrega de tinta, assim, né? Vou entregar, volto, né? Então isso sempre para mim foi muito entendido que era o que eu queria pra minha vida total, né? E faço isso, uma coisa que eu não tenho trabalho, né? Eu faço uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, né? Hoje tenho meu filho, sou casado, que é algo que nos dá muita alegria também, é família, né? Mas além disso é esse trabalho que a gente tem de trazer conhecimento, de auxiliar a vida das pessoas, né? Perfeito. E temos também a Renata novamente conosco. A Renata, talvez Giovanni não saiba, mas a Renata participa praticamente de todos, né? Praticamente de todos. Praticamente de todos. Não lembro qual que não, assim, mas enfim, participa de todos, né? A Renata representa o Sicredi, onde em Joinville eles têm uma agência especializada em atendimento a condomínios, né? E a Renata é gerente desse segmento. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Marcelo. É isso mesmo. É um projeto centralizado que a gente tem aqui no centro de Joinville e a gente cuida de mais de 1.500 CNPJs já, voltados a condomínio. Então, meu dia a dia é falando com os síndicos e com as administradoras o tempo inteiro. Bacana. Bacana. E nós temos como tema aqui tinta emborrachada versus borracha líquida. Mitos e verdades, né? A gente vai se aprofundar nisso, se conseguires, se puderes agora, Giovanni, fazer um grande resumo disso, depois a gente vai entrar e talvez de forma até diferenciada, a gente tem aqui de fato perguntas e respostas, perguntas mais frequentes, né? Para levar essas informações de forma bastante clara aos nossos ouvintes. Mas se puder dar um geral sobre o tema para nós, para a gente aquecer, fique à vontade. Não, perfeito. A tinta evoluiu com o passar dos tempos, né? Tanto as tintas à base d'água quanto as tintas à base de solvente, né? E a gente precisou, na verdade, fazer contenções e situações que resistissem o maior problema que todas as tintas têm, que é a umidade, né? Que é a mãe de todas as patologias. A gente fez uma palestra para uns 20 síndicos que o Marcelo convidou, né? Sobre patologias de pintura. E a gente começa a falar sobre um problema, sobre o segundo, sobre o terceiro, né, e chegar lá quase no final das patologias eu falo, viu como a mãe da patologia é a umidade, né, porque tudo vem por conta disso, né, então regiões aqui do sul, onde a gente está localizado, né, a gente sabe que são climas mais úmidos, né, que terminam efetivamente tendo esses problemas, na verdade. A tinta evoluiu para tinta emborrachada lá atrás, algumas empresas trouxeram essa tecnologia, né, são aditivos que vêm
Não simplesmente a resina, mas aditivos que vêm quando a tinta está pronta, né, o produto acabado, vem para que tenha essa resistência, que tenha uma hidrorrepelência, né? Quando a gente faz simplesmente a adição de um aditivo em uma resina ou em um produto acabado, essa resistência ela fica, de certa forma, superficial. Então você precisa de uma cura total de um produto, para que daí a gente vai conseguir ter algum tipo de hidrorrepelência ou hidrofugância, né? Com o passar do tempo e com essa evolução, na verdade, que a gente teve em resinas, em matérias-primas, nos fez a já blendar uma resina com um aditivo dentro, né? O que significa, na verdade, que em toda a película da tinta a gente tem resistência, tem hidrofugância, né? Eu faço os meus treinamentos para pintores, que a gente faz uma mãozinha de tinta assim, bem semi-breve, conversa um pouco, 5, 10 minutos depois já joga uma água, ela já está com essa função hidrorrepelente, né? Ô Giovanni, quando fala aqui exatamente do tema, tá? Que a gente colocou tinta emborrachada versus borracha líquida. A tinta emborrachada, eu entendo que é o composto pronto para aplicar, né? Bem pronto da fábrica para fazer a aplicação. Isso que eu imagino, aí tu vai me corrigindo se eu falar besteira. E a borracha líquida, quando comenta aqui, é isso que tu tá falando de ter um aditivo. Vai pintar e vai passar alguma coisa para emborrachar, é isso? Não, os dois produtos estão prontos, tá? Perfeito. Eles vêm de fábrica simplesmente cumprindo a sua diluição da indicação do fabricante. Existem produtos que vai diluir 10, 20, 30%, mas você só vai diluir, esses produtos são base d'água, né? Então você só vai diluir para fazer a aplicação, mas o produto em si está pronto, tá? Essa é a grande questão. Com tá? destino mais eficiente, diferente para cada um deles. Sim, é o que a gente está entrando no tema, que a tinta emborrachada ela é mais antiga, né? A borracha líquida é uma evolução do produto, é o produto com sua evolução. Tanto que quando a gente fez aquela conversa com síndicos, bem bacana, diversos síndicos que relataram esse problema. Mas eu acabei de fazer a pintura com a tinta emborrachada, choveu meia hora depois, choveu um dia depois e manchou tudo. Significa que essa tinta mais antiga, com essa característica e tecnologia mais antiga, ela não estava pronta simplesmente quando acabava a pintura. 2 a 3 demãos, como manda cada fabricante, intervalos de 4 a 8 horas, aplicou, fez a demão subsequente e ela não está pronta ainda para entregar essa característica hidrorrepelente, essa característica hidrofugante. Essa é a principal diferença para uma borracha líquida, né? Que a borracha líquida, em toda a partícula de sua camada ou de sua micragem, a gente vai ter hidrorrepelência, hidrofugância. Então, quando a gente fala da tinta emborrachada e a borracha líquida, são produtos diferentes. São, sim, produtos diferentes, mas a borracha líquida é a evolução da tinta emborrachada. Perfeito. É isso, né? Detalhou É melhor do que a tinta emborrachada, porque é uma tecnologia um pouco anterior, assim, mais antiga, né? Ela veio oriunda, na verdade, da tinta emborrachada, mas ela é aperfeiçoada, né? A coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos é que a gente tem que ter responsabilidade de falar de borracha líquida, né? A gente conversando, provavelmente depois a gente vai pegar Instagram, YouTube, já vai aparecer pessoas falando sobre borracha líquida na internet. Sim. E esse é um grande problema, na verdade, que algumas pessoas que não têm essa responsabilidade. A gente estava comentando aqui no bastidor que a gente vende sonhos, né? A gente vende sonhos para pessoas que compram seus imóveis, que querem ter eles, obviamente, numa condição boa, né? Mas que se deterioram com o passar do tempo, né? E a gente precisa entregar algo que vai resistir, que vai resolver um problema, né? Algumas situações. A borracha líquida resolve totalmente todos os problemas de umidade? Não. Umidade são impermeabilizantes. São aditivos cimentícios, são produtos à base de mantas, né, que vão fazer essa resistência, realmente são impermeabilizantes. A borracha líquida é uma prevenção, que o certo é a gente trabalhar antes. Tem o problema, a borracha líquida vai resolver 100%, nunca mais vai aparecer umidade? Não vai. E é o que a gente fala de ter responsabilidade para falar isso, não falar simplesmente para fazer um fechamento de venda, né, igual muita gente faz. Eu sempre brinco nos meus treinamentos, né, que daqui a pouco você vai falar que tá com dor de cabeça, vai aparecer na internet que é borracha líquida, né? Tem muita gente que fala que ela resolve tudo, e não é bem assim. A gente precisa ter essa responsabilidade com o nosso cliente, né? Por vezes ela é complementar a alguma outra solução, né? Sim. Para dar mais resistência para aquilo que foi aplicado abaixo da borracha líquida, né? Perfeito. Tem que tratar a trinca, tem que fazer outras coisas, não é só jogar a borracha líquida lá e tá resolvido, né?
E em relação à borracha líquida, então a gente vai, já que borracha líquida é melhor do que tinta emborrachada, a gente vai ficar na borracha, vamos escolher pela borracha líquida para conversar um pouco mais. Então a borracha líquida, ela pode ser aplicada tanto internamente quanto externamente? Não, ela é mais indicada interno, ou tanto faz. Ela é melhor para interno, para externo. O que tu diria para nós? Tá, ela pode ser aplicada interno e externo, desde que não seja na mesma situação, tá? A gente não pode aplicar uma borracha líquida na mesma parede interno e externo. Por quê? A borracha líquida é sim um filme, né, que a gente está entregando na parede. E esse filme não permite que a parede transpire. E eu necessito de transpiração da parede caso, porventura, de um tipo de umidade ascendente. Alguma umidade que está passeando naquela parede ali, ela tem que ter um local de escape com porosidade aberta. E uma tinta acrílica, premium, standard, fosca, ela mantém a porosidade da parede aberta. Então, se eu optar por fazer a aplicação da borracha líquida externa, interna eu não devo aplicar borracha líquida, devo partir para uma tinta tradicional. Se eu optar por trabalhar com essa tinta internamente, externo, a gente tem que ser, e a gente prefere que seja uma tinta normal, de tecnologia tradicional. Então, interno e externo junto. Esse equívoco aí deve acontecer bastante, né? Que o cara quer botar internamente uma tinta bacana dentro do apartamento, por exemplo, e o prédio eventualmente foi pintado com a borracha líquida, então não vai ter transpiração, não vai ter... Perfeito. A gente precisa fazer isso, né? Então, tranquilo com relação a isso, né? Interno e externo, tá? Desde que não seja junto as duas aplicações, tá? E a questão da borracha líquida, deixa eu perguntar sobre exatamente a borracha líquida. Quando a gente fala borracha líquida, ela tem uma composição com cor também. Perfeito. Ela pode ser branca, pode ser preto, pode ser cinza. A cor é tinta também, né? É uma cor. Perfeito. Então, e se eu tenho uma cobertura tanto externamente quanto internamente, já aconteceu, já tem uma pintura de uma outra tinta de qualquer outra marca ou da própria marca de vocês, eu posso aplicar sobre aquela tinta? Não, eu tenho que raspar, tem que lixar, tem que tirar por completo, ou dá para aplicar por cima de uma outra tinta qualquer? Pode ser aplicado, né? A primeira entendimento que a gente tem que ter é como que a parede está. Se for uma parede que está em desplacamento, que está em descalcinação, que está com aquela poeira, a gente tem que fazer a correção. Tem que tratar. Fundo preparador, que nem você falou de trinca, tem trincas. A borracha líquida, ela cobre microfissuras, microtrincas, né? Se for trincas grandes, a gente precisa fazer a correção, tá? Mas ela pode ser aplicada sim se a parede estiver em uma boa condição, simplesmente somente desgastado por conta do tempo, né, e o seu desgaste natural. Ela vem hoje em algumas cores prontas que a gente tem, né? A gente sempre brinca que as cores da moda, né? Que os arquitetos, decoradores estão utilizando muito, inox, elefante, nanquim, que são cores mais novas, né? Mas nem conhecia. É nome de cor isso que tu falou? Todas essas que eu falei basicamente são tons de cinza. Que assim, estão muito em alta, muito. O próprio crômio, que é uma cor que está vendendo muito, algodão egípcio, que veio lá de trás um pouquinho, que estão se vendendo muito, né? Antigamente você chegava lá na casa de tinta tal, você pedia, eu quero a cor F100, eu quero a cor J005, esses eram códigos. Hoje são nomes, né? Essa tendência veio pelas marcas, né, líderes de mercado multinacionais que estão aqui no nosso país, né? Mas é possível, Giovanni, pigmentar também? Eu preciso de uma cor muito específica. Eu preciso Precisa de um verde. Do azulzinho. Ela falou verde, eu quero falar azul. Pode ser o verde do Sicredi, o azul da Domus. Exatamente igual. Vou pegar um corte dele e vou levar lá para fazer igual. É possível? Conseguimos fazer. Porque além das tintas prontas, essas coisas que a gente falou, nós possuímos o nosso produto em bases. Essas bases, elas são compatíveis com o sistema tintométrico. Nós da Masa temos o nosso sistema tintométrico com mais de 10 mil cores também à disposição. Então, com certeza, a gente chega no padrão que você precisar. São uma base clara, base para cores médias e base para cores escuras, né? Então, cada um a gente usa a sua base certinho com a pigmentação do corante adicionado para chegar na cor perfeita que você precisar, né? Isso tem naquelas máquinas que tem em loja ou é de fábrica? É em loja. Me deu uma tossezinha. Essa mudança de temperatura, né? Legal.
Até imaginei que tivesse que ser feito em fábrica, mas não, faz em loja igual as máquinas que já tem para tinta normal, assim. Perfeito. Para emborrachada também faz exatamente Da mesma forma. semelhante ali. Eu estava até falando contigo anteriormente, está falando muito da tinta para aplicação em parede interna, externa. Entendemos que se está aplicado em uma das faces, na outra não pode, para poder transpirar, né, e respirar, então para não embolhar, porque possivelmente se fizer os dois lados vai acontecer alguma coisa assim, ou vai desplacar, alguma coisa assim. Mas também existem outros tipos de aplicação que vai para além da parede, né? Por exemplo, uma calçada, uma garagem, esse tipo de tinta emborrachada ou de emborracha líquida pode ser utilizado numa garagem, no estacionamento, numa calçada com alto tráfego, que eu diria assim, uma calçada de centro. Lá no centro passa 10 mil pessoas todo dia por cima daquela calçada. Dá para aplicar uma pintura dessa? Não. Não Aí dá. entra naquela parte da gente ter responsabilidade. Uhum. Muita gente cita na internet, como a gente está falando, que pode, tá? Uhum. O que um produto tem que ter para ter uma resistência a alto tráfego? Eu preciso te entregar camada, né? Quimicamente a gente chama de micragem. E ela não tem essa resistência de camada para resolver e para receber, na verdade, esse atrito de pessoas caminhando o tempo todo. Se for um estacionamento, veículos passando em cima, então ela não tem essa resistência. Uhum. Giovanni, mas eu tenho uma laje aqui em cima, ninguém vai caminhar, passar em cima, eu posso passar simplesmente para ela fazer esse controle, na verdade, de hidrorrepelência? Pode ser aplicado. Se não tiver tráfego, sim, tá? Se tiver tráfego, daí a gente tem outros produtos, né? Partindo da tinta tradicional, uma tinta para piso, que já vai entregar uma camada de resistência, né? Nós, a Tinta Masa, temos o nosso produto acetinado, que é uma vantagem com relação ao mercado, né? Quando eu te entrego um produto acetinado, ele tem um leve filme que vai ter uma resistência melhor com o passar do tempo, né? Evoluindo da tinta piso, a tinta de marcação viária, que daí já é uma tinta base de solvente, tá? Com uma resistência muito alta. E depois a gente entra nas linhas industriais, que é os epóxis e o PU, e as linhas de poliuretano. Que a diferença do epóxi do PU é que epóxi para interno, PU é o que pode ter resistência no tempo, pode ficar em sol e chuva aí que vai resistir à ação dos raios ultravioletas, tá? Eu tô lembrando principalmente dessas casas de máquina de elevadores. Inclusive a gente fez agora há pouco tempo, faz uma semana ou duas, a gente teve que impermeabilizar, fazer alguns trabalhos lá na casa de máquinas, porque de um prédio bastante antigo, estava infiltrando. E infiltrar em casa de máquinas, se pingar na máquina e pifar, o prejuízo é altíssimo, né? A borracha líquida seria a solução para isso? Até imagino que sim, mas com todo o tratamento feito, a borracha líquida mais um nível de segurança, me parece, assim, ou é mais do que isso? Nesse caso, da gente fazer uma impermeabilização completa, eu gosto que a gente trabalhe com a nossa linha de impermeabilizante. E nós, da Tintas Masa, temos todas as linhas de impermeabilizante de diversos produtos. Então, eu entraria com aditivo cimentício, que a gente tem, um produto chamado Masa Top, que esse produto ele vai adicionado na argamassa ou no cimento, mesclado com a água, né? E aí, realmente, ele faz uma piscina, se você quiser fazer, e a água não passa mais, tá? Então, faria um aditivo cimentício, uma capinha de argamassa ou de cimento, e depois faria a aplicação do Masaprem, que aí é um produto, uma manta líquida de impermeabilização que vai ter um resultado... Nem usaria a borracha líquida, não faz sentido. Aí é aquela parte que eu te falo, cara, é responsabilidade. Então, tem gente que fala que é pra dor de cabeça, dor de barriga, borracha líquida, mas tem algumas coisas... Não, é comum o pessoal falar, vamos passar uma borracha líquida e tá resolvido. E não é bem assim. Então, assim, existe o produto específico. Giovanni, eu não tenho aqui na obra, eu tenho uma tinta normal ou a borracha líquida. Vai ser muito melhor aplicar a borracha líquida. Mas se a gente puder fazer algo premeditado, entender o que tem que fazer e destinar os produtos certos, aí eu te indico essa linha de impermeabilização, que a gente tem essa linha completa também no nosso portfólio. Tintas Masa, a maior empresa de portfólio do Brasil, tá? Nosso Parque Fabril está localizado em Mococa, tá? Mais de 300 mil metros quadrados de área construída. Quantos SKU tem lá? Que é assustadora a quantidade. Mais de 16 mil produtos, é um absurdo. É gigante.
É gigante. O pessoal do PCP que fica doido lá, né? Tem imagina. muita coisa. A curva A é muito alta, porque como a gente atende nichos, né? Daqui a pouco você tem uma loja de imobiliário. A sua curva A de tinta decorativa, quando a gente fala, é uma. Sua loja de tinta automotiva, a sua curva A é outra, né? Produtos destinados à reparação automotiva. Outra situação na linha industrial, outra situação na linha de permeabilizantes, na linha de sprays, na linha de solventes, né? E aí é uma infinidade de produtos, né? Que nem diz assim, a gente brinca, né? Eu sempre comento para os meus clientes, né? Você abre uma loja hoje só com tintas massas, você tem que comprar pincel e lixa fora. E o resto você compra tudo comigo, né? Então é muito gratificante, na verdade, estar numa empresa tão grande, né? Graças a Deus a gente... E atende o Brasil inteiro e fora, com Brasil certeza. também, exportação. Eu faço o Paraná, tá? Metropolitana de Curitiba até Ponta Grossa, Norte Pioneiro, desço aqui para Santa Catarina, vou até Porto Belo e faço também os países da exportação, porque nós temos negócio na Bolívia, temos negócios no Uruguai, na Argentina, no Chile, então temos diversos clientes também que trabalham com o nosso produto. Temos também aqui no mercado interno, a gente faz as marcas próprias de algumas empresas bem conhecidas aí a nível Brasil. A tinta sai com vocês, né? Que nós fabricamos, né? Simplesmente o cliente pega lá, a fábrica vai lá, entrega a lata, a gente fabrica o produto deles e a gente entrega pro lojista, né? Então é bem bacana, né? Legal. E existe, Giovanni, alguma tinta que elimine por completo a questão da umidade? Eu tô com umidade aqui no meu apartamento, na minha casa, no teto, na parede, enfim, e eu quero solucionar, vou usar uma tinta tal. Existe isso? Não. Tudo que for tinta é paliativo. Tá? Se a gente quiser resolver um problema de umidade, a gente tem que entrar nessa dinâmica que eu te mencionei. Entrar na parte de impermeabilização, fazer um aditivo cimentício, fazer uma contracapa com alguma manta de impermeabilização e aí fazer um acabamento né, destinado com uma borracha líquida ou com outro produto hidrofugante depois por cima ainda. Tá? Nós lançamos há pouco tempo um produto chamado Aquablock, tá? Que está sendo assim, um sucesso no mercado. Por quê? O Aquablock ele pode ser aplicado sobre diversos produtos, né? Então você já tem uma tinta antiga lá, você quer só dar uma proteção na tinta, você tem uma textura, você tem um efeito, você tem diversas situações, você tem uma pastilha, você tem um rejunte, você quer impermeabilizar e deixar totalmente hidrofugante. Com esse Aquablock a gente consegue fazer. Então te entregar um produto transparente que não vai interferir em brilho, em coloração, fica exatamente da mesma cor, na mesma intensidade de filme que tem, simplesmente te entregando só uma hidrorrepelência hidrofugante. Perfeito. Então isso é um produto que a gente tem vendido muito bem também, tá atendendo bastante o mercado aí. É que deve ser uma grande dificuldade, né, do fabricante, do representante, porque de forma de internet, como você falou no YouTube, assim, se vende muita solução com coisas que não vão solucionar, né? Sim. E aí o consumidor vai lá, vou comprar essa tinta aqui, anti-mofo, anti-isso, anti-aquilo, vai lá, aplicou e resolveu tudo. Não, tem outras etapas que devem ser seguidas antes, né? Em relação a isso, né? Como que a gente consegue, de forma prática, saber o que tem que fazer na minha parede externa, interna, vamos falar aqui mais especificamente sobre um condomínio, né? A gente consegue identificar de alguma forma visual, não, aqui, cara, se eu passar só a tinta tá resolvido, se eu passar, não, aqui eu tenho que fazer 3, 4 etapas, senão vai voltar a ter infiltração. Quais o passo a passo que o síndico, que é o nosso principal público, deveria seguir para buscar a solução certa, né? É claro que ele pode chamar um especialista de vocês, pode chamar de uma loja de tinta parceira de vocês, mas visualmente ele consegue conduzir alguma coisa ou de forma prática, não, passa a mão, arranca aqui, olha isso, olha aquilo. Como que a gente consegue identificar no dia a dia e encontrar a melhor solução para aquele tipo de situação? Eu sempre menciono sobre o síndico, né? Essa profissão que nos auxilia tanto. Eu moro em apartamento, então a gente tem síndico, né? Vou mandar um abraço ao seu Gabriel, né? Tudo é com ele, tudo ele resolve, uma pessoa fantástica. Conheci alguns síndicos aqui de Joinville também, nas conversas, depois do nosso relacionamento aí, né, Marcelo? Então, são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar
e resolver, né, essa questão de problemas que a gente no dia a dia está na correria, então, né, passa a bola para alguém resolver, né? Essa ideia do síndico profissional que tem crescido tanto, eu acho assim espetacular, excelente, porque é alguém que busca cada vez mais se melhorar, na verdade, buscar capacitação, saber de outros. Treinamento que a gente fez, né? Tinha 20 síndicos lá e eles ficaram o tempo todo, depois, quando a gente terminou ali 1 hora falando sobre tintas, você não tem como ficar mais um tempinho aqui. Perguntas totalmente pontuais, interessados, assim, foi sensacional, né? Então, assim, buscar essa capacitação, tá? Porque cada caso é um caso. São situações muito complexas, né? E quando a gente fala de síndico, de prédios, de apartamento, não é uma parede que ele está fazendo, né? Às vezes é uma fachada inteira de um prédio, às vezes é um bloco inteiro, né? Então, assim, em alguns lugares, né, nós temos uma parceria, exemplo da cidade lá de Joinville, né, que a gente tem a Color X, todos os vendedores treinados, prontos, capacitados, né, com o suporte nosso da fábrica, tá, para que a gente faça essa visitação e consiga fazer sempre a melhor indicação, né. Eu prezo muito, meu trabalho é a representação comercial, eu termino englobando muito essa parte técnica, eu faço todos os meus treinamentos, né, porque eu prefiro ser o chato e falar, não, espera para pintar, deixa eu passar aí, deixa eu dar uma olhada, vamos ver se vai dar certo, né, para que a gente não tenha problema depois futuro também, né, o que ninguém quer, na verdade, né, que esse problema volte, né. E com isso nos leva àquela palavra que eu sempre falo, que eu sei ser chato com relação a isso, é ter responsabilidade, né? Não é falar qualquer coisa, na verdade, para vender, para efetuar uma venda, para, né, direcionar um produto. O síndico pode ter esse pré-filtro, essa situação de indicação, pode, mas quantas áreas dentro de um condomínio ele tem que ser expert, né? Porque daqui a pouco dá um problema de água, daqui a pouco dá um problema elétrico, dá um problema de segurança, são várias situações que englobam a vida e o dia a dia de rotina do síndico, né? Então, assim, a gente fica totalmente à disposição, na verdade, para trazer essa melhor indicação sempre aos nossos clientes. Então, o melhor passo é de fato, chamar um técnico, até porque, como você mesmo está falando, né? O síndico tem várias frentes e ele eventualmente pode ser especialista em algumas, né? Mas assim, em tudo não vai ser. Humanamente impossível. Então, chama um profissional que vai lá tecnicamente dizer, olha, aqui, só passar a tinta que está resolvido. Não, aqui tem que fazer isso, mais isso, mais isso. Para não fazer aquele negócio que o barato sai caro depois, né? Deixa bonito para daqui um ano fazer novamente. Então, foi um tiro no pé, né? Tinha uma propaganda antigamente na televisão que era o Fuja do Mico, né? Tinha um macaquinho que pulava assim, não pode fazer assim que vai dar bom, né? Vai dar bom. E a gente, em uma semana, depois dá ruim de volta. E a gente realmente sabe, tem um caso de uma quadra, nem vou mencionar o local, né? Mas eu cheguei lá para fazer o primeiro orçamento junto com o lojista, né? E o primeiro orçamento que o lojista passou, o dono da obra, quem ia pagar, quem ia assinar o cheque, né? Falou assim, não, absurdo, procura alguém mais barato, tal, não sei o que, até me tratou um pouquinho mal, assim, beleza, tranquilo. Virei as costas, fui embora, vamos seguir trabalhando, né? Aí depois ligaram, deu problema naquela quadra lá. O produto não tá secando, fizeram com concorrente, você tem como olhar? Cara, a gente não fechou. E até questão de ética, né? Então, assim, eu não vendi o produto, as outras fábricas têm os seus técnicos, né? Tem suas pessoas capacitadas a entender o que aconteceu, né? Eu sempre brinco que existem dois separativos, na verdade, com relação a tintas no Brasil, né? As tintas normatizadas e o que não é normatizado, né? Eu nunca falo que a tinta que não é normatizada é ruim, não. Tem muita gente fazendo coisa boa, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que não são responsáveis, tá? Porque o que acontece, qual que é a diferença entre ser normatizado ou não? Ser normatizado significa que eu sempre vou te entregar o mesmo produto. Sempre. Eu não posso fazer alteração de uma resina, de uma carga, de um outro aditivo, porque vai mudar a particularidade, vai mudar a especificação do produto, e isso eu não posso por causa da norma que eu sigo. Se o meu produto for pego na rua com uma característica diferente do que eu regulamentei ele, eu posso ter problemas. E o cara que não é normatizado, ninguém fiscaliza, né? Então, hoje ele faz um produto com a matéria-prima A, amanhã faltou A, ele faz com a B, depois ele faltou com a C, depois faz com a D, então faz com várias matérias-primas diferentes. E quimicamente é impossível pegar várias matérias-primas diferentes e fazer o mesmo produto, né? Eu sempre brinco nos meus treinamentos. Quem fazia milagre morreu com 33 anos pregado na cruz, né? O químico não faz milagre, né? Então é bem assim e é muito complexo isso, né? Perfeito. Ô, Giovanni,
de forma bastante prática, assim, se a gente pegar uma lata de emborrachado líquido, eu preciso aplicar numa parede, nessa parede aqui. E por questão de querer ter certeza que isso vai ficar bem aplicado, que não vai infiltrar, cara, eu não vou diluir aquela tinta. Não, vou fazer, vai ficar quase um tijolo ali. Faz sentido não diluir tecnicamente, né? Como você é técnico nisso, daqui a pouco não. A eficiência da colocação está inclusive em diluir, ou não. Não, se botar grosso ali, de repente vai ficar melhor. O que tu diz sobre isso? Eu sempre brinco que é o pintor 11,5, que não dilui. 11,5 ele lembrou que ele tinha uma parede que o Marcelo pediu e ele esqueceu. Aí ele não dilui para cobrir melhor, para dar uma mão só e ir embora, né? É totalmente errado essa prática. A gente sabe que ainda acontece, né? Quando um químico desenha um produto, né? Nosso químico, a base d'água lá da Masa é o Brito, né? Profissional sensacional, assim como o Valdemar, na parte de solventes, né? E o nosso proprietário, o senhor Anderson Mazieiro, né? O apelido dele é o Nenê, ele é engenheiro químico também. Então, só para você ter uma ideia, assim, de quem que tá na cabeça do desenvolvimento dos produtos da Tintas Masa. Então, quando eles desenham um produto, eles desenham algo que a gente chama de molaridade. Molaridade é a viscosidade do produto. E essa viscosidade é calculada com a sua diluição correta. Então, eu tenho produtos que diluem 10%, 5%, assim como eu tenho tintas acrílicas, que a indicação é diluir 80%. Então, imagina se você não diluir, quais os problemas que vão acontecer. Quando a gente entrega uma camada muito alta sem diluição, a gente termina perdendo o que a gente chama de ancoragem. O produto fica mais superficial. Se a gente colocasse uma fita crepe aqui em cima, por que a gente retiraria? Porque ela está superficial. Então, assim, podem acontecer sim problemas de desplacamentos, de descascamentos por conta de um erro de diluição. Né? E quanto mais específica a tinta, mais a gente tem que seguir regras, né? E quais são as principais regras de um produto? Diluição e intervalo de demão. Então você tem que saber ali na bula do produto ou entrar em contato com o seu vendedor da sua loja mais próxima, né, para saber como que eu diluo esse produto, qual que é o intervalo de demão. E essas são as coisas mais importantes para que o produto entregue o seu desempenho total numa parede, tá? Perfeito. Numa parede, num piso, num veículo, tá? Seguir a regra que tá lá, né? Não vou diluir porque vai ficar Mas essa o dobro melhor. Não Essa é vai uma pergunta incrível, Marcelo, porque assim, se a gente for analisar, cara, eu tenho certeza que quase 30% da tinta vendida não é diluída, né? Isso não falo somente das Tintas Masa, falo de diversas marcas que a gente sabe que são aplicadas tentando de ser mais forma eficiente, errada. né? Mas não vai ser. Exatamente, não diluir, Marcelo, intervalo de demão, assim, né? Acabou de pintar uma parede, já vou dar mais uma demão aqui, que é pintor 11,5, né? Pra entregar o serviço logo, pra ir embora, tem que fazer outras coisas, né? E terminam acontecendo problemas futuros, né? A maioria dos problemas da tinta, eles não acontecem imediatamente. Alguns já são na hora que você aplicar, mas diversos são com o passar do tempo. E alguns são os tempos muito breves, muito rápido. 1 semana, 15 dias, 30 dias uma parede desplacando, né? Sim. Então tudo a gente tem que entender a ação do tempo que vai prejudicar a nossa parede, o que vai acontecer com uma má aplicação. E o clima em relação à borracha líquida, né? Claro, com chuva, certamente não pode aplicar, mas em relação às outras vertentes de tempo, né? Não, tá um sol, tá 40 graus, pode aplicar. 30 graus pode aplicar. Tá -3, estamos lá em Urubici, lá em São Joaquim. Tá -3, pode aplicar? Tem alguma orientação em relação a isso? Pintar lá o Morro da Igreja, né? O Morro da Igreja, pode ir lá pintar a cúpula lá, do controle do tráfego aéreo do sul do Brasil lá, né? Exatamente. Eu sempre comento, né, que o nosso país é um continente. Ele é continental por suas dimensões, né? Então, nós necessitamos fazer um produto que atenda o Morro da Igreja e que atenda São Luís do Maranhão, né? Então, o que acontece, né? Um balizador médio é 25 graus. Então, a maioria das tintas foram desenvolvidas para trabalhar na temperatura média. 25 graus, um range de 20 a 30, né? Os dois extremos são complexos e complicados e a gente tem que entender o que a gente vai fazer.
né? Quando a gente está lá no calor muito alto, a tinta chega muito seca. Ela já chega seca. Nos produtos automotivos industriais a gente perde alastramento, mas aí tem alguns gatilhos que a gente faz tecnicamente, que é mudar solvente, trabalhar com solvente mais pesado, que evapore mais rápido, né? E aqui no sul a mesma coisa, tá? Então, assim, o mundo perfeito seria pintar sempre em 25 graus, tá? Mas como a gente sabe que não está, quanto mais a diversidade de tempo, mais a minha obrigatoriedade de trabalhar dentro da regra. Sim. De fazer uma diluição bem certinha, de fazer um intervalo de demão como o fabricante manda, né? Então, quanto mais adverso, mais eu tenho que caminhar dentro do que a bula do produto vai mandar a gente fazer, tá? Deixar, por exemplo, a lata de tinta bem fechada, diluiu, botou no outro recipiente. Não, a lata ali, se deixar aberta e tá 40 graus, é químico, né, o negócio, vai interferir de alguma forma. Então, deixar bem guardado e vai fazendo a troca e repondo ao passar do tempo, né? Não, vou encher um recipiente, faz de pouco em pouco para garantir o sucesso da aplicação também, né? Perfeito. Eu sempre comento, né, que o tinteiro, né, nós temos 3 bens muito preciosos, obviamente. O consumidor, que utiliza o nosso produto, o vendedor da loja de tinta, né, e o pintor, né. Então, todos eles têm que estar com uma informação bem alinhada, bem determinado, o que cada um faz na sua ponta do triângulo, para que a gente consiga entregar um resultado bem aproximado, né? A parte dos pintores, né? A gente tem um contato direto com diversos pintores, né? Nossa região, graças a Deus, é rica de excelentes profissionais, né? Caras que fazem trabalhos muito bons e, infelizmente, como em todas as áreas de profissão, a gente sabe que tem aquele cara que vai pelo mais rápido, vai pelo mais prático, que quer pular etapas, né? Graças a Deus, o movimento dos pintores que está sendo feito, assim, de anos para cá, Marcelo, tem melhorado demais, assim, sabe? A gente conhece pintores, assim, que chegam nas reuniões, até mandar um abraço pro meu promotor técnico, que é o Pará, das pinturas decor, né? Porque Pará é masa, né? O Pará é uma celebridade quando chega nos treinamentos, né? Porque esses pintores, assim, pontuais, eles viram exemplos para outros, né? Claro. Que começaram o serviço lá atrás. O Pará faz uma técnica que chama marmorização realista. Cara, ele faz uma parede com mármore, que você fechar o olho, você não sabe o que é mármore, o que é efeito, assim, sabe? Então são técnicas, assim como aço cortenho, cimentos queimados. São artistas, né? Lindo. Eu brinco, cara, vocês não são mais pintores, vocês são artistas que estão fazendo uma obra de arte, né? O trabalho que eles fazem, né? E realmente isso, e esses exemplificam para vários outros, né? Então, ver as histórias, todas as histórias de muita luta, de vir galgando. Conheço pintor que anda de Land Rover, né? Desculpa falar uma marca aí, né? Com carros importados, assim, muito bem sucedidos. Então, esse movimento, na verdade, de entender que o pintor não é uma subprofissão. Você não tá mais na Domo, você não tá mais na Sicredi, eu não tô mais na Masa, não tenho o que fazer, vamos virar pintor? Porque não tem nada o que fazer, né? Não deu nada, que nem aquela parte do vendedor, não deu nada certo, você vai virar vendedor, né? Então hoje essa profissionalização, né? Esse orgulho, na verdade, que o pintor tem a profissão, que eu vi lá atrás, né? Meu pai, meus tios que já trabalhavam com isso, tinha esse orgulho, né? Mas que se perdeu no meio do caminho, graças a Deus vem voltando. E com isso, essa profissionalização traz a capacitação. Cada vez eles buscar ser mais profissionais, assim como no nosso negócio também da vida do síndico também, né? É verdade. Quem que vai assumir? Passa pro seu Zé, ser síndico aí, qualquer um faz. Não, já não é mais assim. Já não é assim, né? As dificuldades que são, condomínios imensos, e a diferença do seu Zé, do seu Pedro, do seu Carlos, do seu Giovanni nascer, quanto um síndico profissional que tem todos os recursos, que sabe todos os caminhos, né? Que tem esse auxílio da Domus, que tem parceiros como o Sicredi também, né? Em todas essas, que tem parceiros como a Masa, que a gente vem dando esse suporte por trás para que ele desempenhe o melhor trabalho na frente do condomínio, né? Eu acho que fica o desafio até para os síndicos que acabam contratando o prestador de serviço, o pintor nesse caso, porque tu entrega um produto de muita qualidade. Eu acho que daí na outra ponta, aí vem no caso o pintor, ser tão bom quanto, né? Porque aí nada adianta tu entregar, cara, um produto extremamente fantástico se lá na ponta o cara for o pintor 11h30, né? Se vai fazer nas pressas e não usar adequadamente aquele produto. Então, fica para o síndico o desafio também de escolher o prestador de serviço correto.
Perfeito, Né? perfeito. Ô, Giovanni, esse aqui é para você colocar o teu nome em uma das faces. Nós vamos voltar junto com esses outros nomes aqui. A gente está desconstruindo aqui, a gente chama de um prédio sem informação. Está desconstruindo e construindo um prédio construir um prédio com muitas informações. Com informações, com excelência. Eu lembrei quando ele falou sobre o orgulho da profissão do Carlos do Sinduscom, que na época era o presidente do Sinduscom. Existe um projeto aqui na região, em Joinville especificamente, Profissão Construir. E eles estão profissionalizando o pessoal da hidráulica, da elétrica, pedreiro, e estão trazendo esse orgulho de ser um bom pedreiro, de enxergar que pode andar com uma Land Rover daqui a pouco, porque são profissões assim que se a pessoa se dedica mesmo, ela pode se dar muito bem. Pode se dar muito bem. Porque tá cada dia mais difícil tu encontrar pessoas boas nesse... Fica para te dar uma olhadinha nos vídeos da Profissão Construir. E eu imagino que deva ter sim um módulo de pintura, mas se não tiver, eu vou te linkar com eles lá, porque faz bastante sentido. Eles estão formando muita gente, eu acompanho sempre. Agora já tem uma nova presidente, se eu não me engano é a Ana. Naquela época que a gente entrevistou era o Carlos. Era o Carlos. Mas o Carlos é um dos idealizadores desse projeto e é um projeto que vai avançar no Brasil inteiro. Bacana. Vai avançar no Brasil inteiro. Aqui em Joinville é um sucesso, tá? Grandes empresas apoiando. A ESA apoia esse projeto também, que é um parceiro nosso aqui. Então, depois vou te linkar com eles, que eu acho que faz sentido vocês se aproximarem ali. Gente, chegamos ao final, né? Passa muito rápido. Quero deixar meu agradecimento a você, Giovanni, a Tintas Masa, né, que permitiu você vir aqui, junto com um grande parceiro nosso na revista, que é a Color X também, né? E deixar meu agradecimento. Se quiseres passar aí as tuas últimas considerações, fique à vontade. Muito obrigado, Marcelo, obrigado pela atenção, obrigado também pela presença de vocês, a companhia, né? Esse é o sentido da nossa vida, o sentido da minha vida, né? É trazer conhecimento, vender com segurança, vender com qualificação, né? Não conseguiria nada disso, né? Sem minha esposa, que fica em casa, tá lá, trabalha comigo também, faz toda a parte burocrática, né? Tá lá cuidando do Léo, né? Que não é fácil, né? Já quer vender tinta também, né? A gente faz os vídeos, né? Ontem ela mandou um áudio que ele botou as latinhas de tinta lá há 3 anos, né? Eu tenho um bordão, né? Que eu falo a minha rapaziada, né? Começo os meus vídeos. E ele tava lá falando, fala rapaziada. Tá? É legal, né? Isso resume que a gente é exemplo, né? E graças a Deus aí a gente tem inúmeros casos aí de obras que a gente acompanhou do início ao final, que deram tudo certo, né? A gente sempre fica à disposição. Perfeito. Né? Perfeito. Ótimo. E a Renata também, foi uma aula de tinta. Borracha líquida, tinta emborrachada. Diferenças, muito bacana. Perfeito, então muito grato aí a vocês, agradecemos aí a nossa audiência, quero também falar dos nossos patrocinadores, que é o Sicredi, né, patrocina esse DomusCast, tá aparecendo a marca aqui, a BB Garantia e Cobrança, também apareceu aqui, os apoiadores B Brasil, são produtos de limpeza, a ESA Motobombas, vende motobombas aí no Brasil inteiro, a B Brasil também vende no Paraná, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina e tantos outros lugares, e também agradecer a chefe Cirlei, que proporcionou esse comes aqui para nós, que a gente vai usufruir já na sequência. Então, muito grato a você pela audiência e se inscreva no nosso canal, nos siga e fique sempre por dentro de novidades do mundo condominial. Muito obrigado.